Olá pessoal, o tema de hoje é trigonometria no triângulo retângulo. Como o próprio nome já diz, ele é utilizado em situações que envolvem triângulos retângulos. Serve basicamente para encontrar medidas dos lados dos triângulos retângulos, medidas que ainda são desconhecidas ou a forma de medi-las são inacessíveis. Antes da gente entrar nas razões trigonométricas, que é o foco dessa aula aqui, a gente vai ver um pouco do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras também é utilizado em triângulos retângulos, como vocês estão vendo aqui, ó. Triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. Foram dados a medida de dois de seus lados e está faltando um de seus lados. Quando você tem uma situação com triângulo retângulo que falta apenas um de seus lados, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, que é esse aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é o lado maior, cateto são os outros dois lados. Substituindo os valores aqui, a hipotenusa é x, x ao quadrado, um cateto é 6, o outro é 8. Fazendo a potência, né? Resolvendo a potência, 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64 e o x ainda não podemos operar, né? Então fica x ao quadrado somando dá 100. Se x ao quadrado é igual a 100, então x é igual a 10. Descobrimos o valor do lado que faltava. Quem quiser ver mais um pouco de Teorema de Pitágoras, eu vou deixar o link aí na descrição e vocês podem dar uma olhada lá. Bem, então vamos para as razões trigonométricas. É importante que vocês saibam o seguinte: quando a gente estava trabalhando com o Teorema de Pitágoras, a gente já viu que os três lados do triângulo retângulo recebem nomes: hipotenusa, cateto e cateto. Porém, quando a gente entra em razões trigonométricas, é necessário que a gente diferencie um cateto do outro, certo? Eles recebem sobrenomes aqui. Um é cateto oposto, o outro é adjacente. Como eu vou saber diferenciar quem é quem? Eu preciso usar um desses dois ângulos como referência. Daí eu consigo identificar quem é quem. Como o ângulo de referência está sendo esse aqui, ó, que eu vou usar alfa, a gente utiliza para representar ângulos, essa letra grega alfa. O cateto oposto vai ser esse aqui, ó, no caso o B. Ele está oposto ao ângulo que a gente está usando como referência, né, ó. Então, o cateto oposto vai ser esse. E esse outro vai ser o cateto adjacente. Ele está adjacente ao ângulo, ele toca no ângulo, certo? Então, para saber essa diferença, é importante você utilizar um ângulo de referência, certo? Se no caso o ângulo de referência fosse esse, o oposto seria, o cateto oposto seria o C e o adjacente o B. Certo? Então vamos anotar aqui, ó. O B é cateto oposto e o C é cateto adjacente. Pronto. Sabendo disso, vamos para as razões trigonométricas, que são três: seno, cosseno e tangente. Como o próprio nome já diz, razões são divisões. Divisões de quê? São divisões entre os lados do triângulo retângulo. Certo? O seno não é nada mais do que a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a divisão, a razão entre o cateto oposto, ou o cateto adjacente, e a hipotenusa. E a tangente não é nada mais do que a razão, a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente do triângulo retângulo. Então é o seguinte: nesse caso ficaria assim: quem é o cateto oposto? B, né? Sobre a hipotenusa, que é A. Pronto. Cosseno. Isso aqui, ó, são abreviações. Abreviação de seno, abreviação de cosseno e abreviação de tangente. E quando a gente vai calcular essas razões, a gente precisa estar sempre usando um ângulo de referência. Por isso eu coloquei o alfa aqui, ó. Certo? É o ângulo que a gente está usando como referência. Vamos para o cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, C sobre A. E
a tangente vai ser cateto oposto B sobre o cateto adjacente C. Então, fizemos aí as três razões trigonométricas. Não é nada mais do que uma divisão entre lados do triângulo retângulo. Certo? Então, vamos aqui a um exemplo de como a gente se calcula o valor do seno, do cosseno e da tangente. Temos aqui um triângulo retângulo, dado o valor dos três lados, e um ângulo aqui indefinido, que a gente chamou de alfa. Ok? A primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os três lados. Como o ângulo de referência é esse, ó, o cateto oposto vai ser quem? O cateto que está oposto a esse ângulo, ou seja, 8. Coloquei aqui. Cateto adjacente é o que toca no ângulo, o cateto que toca no ângulo, né? É o que não é o oposto. Então, 6. E a hipotenusa, 10 centímetros. Agora vamos calcular ó, o seno desse ângulo, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, como a gente já viu. Fica 8 sobre 10, ó. 8 sobre 10, que dá 0,8. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui vai ficar 6 por 10, ou seja, 0,6. E a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, então vai ficar 8 sobre 6, certo? Dividindo 8 para 6, né? Vai dar o quê? Vai dar aproximadamente 1,33, mais ou menos, né? Então aqui nós calculamos os valores do seno, cosseno e da tangente, ok? Mas lembrando, cada ângulo ele tem um valor para o seno, para o cosseno e para a tangente. Aqui embaixo eu coloquei dois exemplos. Ó. O ângulo de 25 graus, ó, ele tem como seno esse valor, cosseno esse, tangente esse. Ângulo de 78 graus, seno tem esse valor, cosseno tem esse valor, tangente tem esse valor. Então, para cada ângulo que a gente for usar como referência no triângulo, teremos valores diferentes para o seno, para o cosseno e da tangente. Eu vou colocar aí para vocês a tabela trigonométrica, onde tem os valores do seno, do cosseno e da tangente para todos os ângulos até 90 graus. Na verdade, de 0 até 90 graus. Certo? Não sei se está dando para vocês verem muito bem, mas vocês encontram essa tabela facilmente no Google. É só colocar a tabela trigonométrica. Bom, então vamos agora para uma situação prática, né, de como a gente pode utilizar as razões trigonométricas para resolver problemas. Como diz aí a questão, né, vocês podem pausar e ler, ele está querendo saber a quantidade de fio que ele vai ter que usar da casa do Nelson até a casa do Fábio. Chamei de X, pois é a pergunta. Aí ele diz também que a distância da casa do Paulo para do Fábio foi 800 metros, certo? Como vocês podem ver, nós temos um triângulo retângulo, porém só foi dado um dos lados. Logo, se a gente fosse utilizar o teorema de Pitágoras, não tinha como a gente encontrar, pois está faltando dois lados. É aqui que a gente vai usar as razões trigonométricas. O primeiro passo que você vai fazer é o seguinte: identificar os lados do triângulo retângulo. Quem é o cateto oposto? Bom, o ângulo de referência é esse aqui, ó, 30 graus. Então, o cateto oposto, ó, vai ser o 800. Tá vendo? O adjacente seria esse aqui. Então, o oposto, 800 metros. O adjacente nem foi dado, ele nem vai estar na questão, certo? E a hipotenusa é a pergunta, que a gente chamou aqui de X. Pronto. Agora, observando esses três, a gente vai identificar qual razão trigonométrica a gente vai usar agora. Bom, quem está envolvido na questão é a hipotenusa, pois é a pergunta, e o que foi dado é o cateto oposto. Qual razão trigonométrica relaciona cateto oposto e hipotenusa? Se vocês forem olhar lá, vocês vão perceber que é o seno, certo? Como eu disse, você tem que usar sempre um ângulo de referência. Nessa questão é o de 30 graus. Seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Agora a gente vai substituir tudo isso, ok? Cateto oposto, ali a gente viu que é 800, hipotenusa X.
E o seno de 30? Bom, o seno de 30 tu vai procurar na tabela trigonométrica e vai ver que o seno de 30 vale 0,50 ou meio, ok? Aqui a gente vai fazer meio pelos extremos, certo? 0,50 vezes x fica 0,5x. E 1 vezes 800, 800. Aqui, ó, como está multiplicando, tu pode passar dividindo. Fica x igual a 800 dividido por meio. Quando você fizer essa divisão, vai dar exatamente 1.600 metros. Então, usando razão trigonométrica, a gente encontrou o valor dessa distância, que é 1.600 metros. Beleza?